Bom dia, Luciana. A gente agradece o convite também, né? O Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro é uma organização não governamental. Nós existimos já há 10 anos, estamos indo para o 11º, né? Esse ano a gente completa 11 anos. E nós trabalhamos com crianças e adolescentes em situação de alta vulnerabilidade. São crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, em situação de iminência, possibilidade de morte, crianças e adolescentes em situação de rua e adolescentes em conflito com a lei, né, cumprindo medidas socioeducativas. Então, a gente tem uma equipe interdisciplinar de psicólogos, assistentes sociais, advogados. A gente faz o que a gente chama do acompanhamento sociojurídico, na linha de estar levando as informações para essas pessoas sobre como funciona a justiça e quais são os direitos que eles têm, né? E oferecendo apoio e fazendo a ligação com a rede para que eles tenham o suporte necessário para estar enfrentando e superando esses problemas e tendo seus direitos restituídos. Quais os canais hoje disponíveis para que as pessoas possam fazer suas denúncias? Então, a gente tem o Disque 100, tem o telefone também das comissões de direitos humanos, né, tanto da Alerj quanto da Câmara, e tem também da própria Polícia do Estado, né, o Disque Denúncia. Então, são canais possíveis de se fazerem denúncias, também os conselhos tutelares. Lembrando que, como a gente está em época de pandemia, todos esses órgãos, a não ser os que funcionam diretamente pelo telefone, eles atendem diretamente, mas os que são presenciais, que requerem um atendimento mesmo, né, físico, eles estão com os horários reduzidos. Então, o Conselho Tutelar ele é um dos principais canais de defesa e proteção das crianças e adolescentes, e recebe também denúncia, ou vindas diretamente do Disque 100, ou diretamente das pessoas que ligam. Porém, lembrando que o Conselho Tutelar, embora ele seja um órgão de responsabilização, ele também de defesa também, ele é um órgão que ele vai mobilizar a rede para atender e restituir os direitos dessas crianças. Ele não é um órgão de investigação. Não cabe ao Conselho Tutelar investigar os casos de violência sexual, e sim a polícia. Mas ele articula esses órgãos. Então, o Conselho Tutelar ele é um ator estratégico, parceiro, nos casos de abuso e de exploração sexual. Cleide, quais são as denúncias mais recorrentes para a gente entender, fazer um perfil aí dessa situação de violação de direitos? Principalmente nessa época de pandemia, né, as pessoas estão dentro de casa, então estão em contato direto, possivelmente, com os seus autores de violência sexual, né, e fica triste, né, porque é difícil, inclusive, para elas denunciarem, porque estão 24 horas junto com essas pessoas. A maioria dos casos que a gente tem notícia, é importante a gente falar que a gente nunca pode dizer são mais casos de abuso ou mais casos de exploração, porque, na verdade, é o que é visível, né? É o que a gente tem acesso. Mas o que a gente pode dizer? Os casos que têm sido mais recorrentes ao longo de todos os anos, assim, de serem comunicados, de serem falados, são os casos que acontecem dentro de casa, que a gente chama de abuso sexual, que são os casos, em geral, cometidos por pais, padrasto, avós, tios, vizinhos, pessoas mais próximas da criança e do adolescente. Por quê? Porque são pessoas da onde essa relação é uma relação nutrida de maior confiança e maior afeto por essa criança, né? E aí é importante a gente falar que o abuso sexual ele envolve toda uma linguagem que é difícil para a criança de entender que aquilo é errado. Primeiro porque tem muito afeto, tem muito envolvimento, tem muita sedução dessa pessoa, é uma pessoa que ela gosta e confia. Em geral, o abuso sexual ele acontece muito cedo na idade da criança, né? Então, ela vai aprendendo essa forma de se relacionar, como se fosse uma coisa normal. E com o tempo, então, ela descobre que aquilo não era bem normal. Só que quando ela descobre isso, é porque ela está em contato com outras crianças e adolescentes, ela naturalmente repete esse comportamento e então percebe que aquilo não é comum.
que não deveria estar acontecendo, né? E assim ela descobre que precisa fazer alguma coisa, só que não tem forças, porque ela está dentro de uma situação em que está muito envolvida, fica com uma confusão mesmo entre o que é certo, o que é errado, o que é real, o que não é, e difícil de romper com essa questão, né? Então a gente pode dizer que o abuso sexual ele tem essas fases, né, que a gente chama de inicialmente de sedução, depois uma fase de segredo e sigilo, que é essa coisa de envolver, de dizer que é uma coisa especial, depois a revelação, que pode ser proposital ou não, e a sua interrupção ou continuidade, dependendo da forma que as coisas se desenrolam. É importante falar também que tudo vai depender muito da forma que as pessoas vão manejar essa situação, né? E da importância de não revitimizar essa criança, esse adolescente. Então, a gente tem vários órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, a começar aí pelo Conselho Tutelar, as unidades de saúde, os núcleos de atenção à saúde da família, que são as instituições, além do CREAS, né, da assistência social, que também atuam em conjunto para que isso não perdure. Então, é importante que esses órgãos conversem e essa criança não passe repetidamente tendo que falar tudo de novo para todo mundo para que isso seja comprovado, tá? Então, cada órgão no seu papel, atendendo para evitar essa revitimização da criança, essa repetição, porque vai traumatizando cada vez mais. É muito confuso para a criança, porque geralmente quem deveria protegê-la, muitas vezes, é o agressor. É uma situação muito complicada para a criança. Cleise, me diz a diferença para a gente poder entender de abuso e exploração a essa criança. Está claro? Tá ótimo. Então, o abuso é isso que eu falei. A exploração sexual, ela necessariamente envolve uma questão comercial. Ela tem a finalidade de obter prazer e lucro financeiro, tá? Seja principalmente para quem está agenciando, né? Quem está, digamos assim, coordenando esse grupo de pessoas envolvidas na situação da exploração sexual, ou para a própria criança ou adolescente. Tem sido comum, cada vez mais, né, nessa situação de miséria que a gente vai passando ao longo do país, né, socioeconômica, as crianças e adolescentes trocarem sexo por comida, por cesta básica, por uma noite de sono, né, os meninos e meninas que estão na rua, uma noite de sono num lugar tranquilo, num hotel ou num restaurante. E é importante falar também que isso não é comum só com crianças e adolescentes pobres. Isso acontece também com crianças e adolescentes de classe média, média alta, por questão também de afeto e de querer ter acesso a bens de consumo que às vezes não lhe é permitido por qualquer motivo, né? E a exploração sexual, ela também se manifesta de algumas formas, né? Você tem, tanto na área do turismo, tem a questão do tráfico de pessoas para fins sexuais, em que a pessoa ela é envolvida e depois ela descobre que, na verdade, ela está numa rede que ela não tem como sair. Tem essa coisa mais autônoma, né? Mas que envolve toda essa circunstância que eu falei, que as pessoas se aproveitam, e é crime, é importante a gente falar que isso é crime. Não é favor, a gente ainda tem hoje, em 2020, pessoas falando que, na verdade, ajudou e a menina ou o menino não passou fome, né? Então, a gente tem que acabar com esse tipo de declaração, né? De afirmação. É crime, sim. Quem sabe que isso está errado é o adulto, por mais que essa menina ou menina esteja numa situação de desfavorecimento, seja do ponto de vista material ou emocional, não é culpa dela, não é culpa dele, né, do menino ou da menina, é uma responsabilidade do adulto e que ele tem que responder por isso, ele deve responder por isso e ele tem clareza disso. E falando em esclarecimento, o ECA nesse ano completa 30 anos. Você acredita que existem avanços
Sim, temos muito avanços, né? A gente tem as leis que hoje definem o que é, por exemplo, pornografia, no Estatuto da Criança e do Adolescente está definido, a gente tem regras mais claras, bem definidas sobre essa questão do relacionamento sexual entre adultos e crianças. Acho que isso é um avanço, tanto do ponto de vista do Estatuto quanto de outros o Código Penal, por exemplo, que avançou nesse sentido. Temos também a questão do próprio Conselho Tutelar, ele é um avanço, né, que é um órgão de proteção e as políticas que a gente conseguiu desenvolver e implementar, como a política da assistência, os CREAs, os NASFs, né, na área da saúde. Então, isso tudo são avanços proporcionados, sim, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente também, pelo Estado Democrático de Direito, que fez com que a gente se organizasse e pensasse formas alternativas de atender as pessoas conforme o local que elas vivem e o que elas passam. Então, esses são avanços. É lógico que a gente sempre pode melhorar, né? E tentar deixar essa proteção, essa defesa mais efetiva. Por exemplo, melhorando os canais, o fluxo entre a denúncia e, de fato, a garantia efetiva dessa proteção. A gente sabe ainda que essas denúncias são muitas denúncias e que existe um funil, né? Ele é um monte de denúncia, mas que no território, às vezes, as denúncias elas não chegam como deveriam ou não são investigadas como merecem ser investigadas. E em volta disso a gente ainda tem muito tabu, né? A gente tem um tabu ainda do papel do que é a criança nessa sociedade, o papel do homem, o papel da mulher, que às vezes nesses órgãos de investigação, seja na polícia, às vezes até em conselhos tutelares ou nos conselhos de direitos na hora da gente implementar e discutir política, essas questões de gênero, né, ainda atravessam muito. Então, ainda há questões a serem desconstruídas aí, digamos, do ponto de vista mais subjetivo, que são essas ideias que a gente tem da criança, do adolescente, da mulher, do homem, do negro, né? E que a gente precisa pensar. Cleide, não existe uma cartilha pronta. Você acredita que o diálogo na família é a melhor maneira de prevenir, um olhar mais atento a essa criança? Sim, né? O diálogo que vem como resultado dessa relação de confiança construída diariamente, né? Entre crianças e seus responsáveis, seus pais, enfim, ou tio, quem for. Então, basta um pouquinho de tempo só, 5 minutinhos por dia, conversar, saber como é que ela está, como é que foi o dia, como é que foi a escola, o que aconteceu, o que a professora passou, se teve alguém novo que ela conheceu, se aconteceu, como é que foi o dia em casa, o que ela fez de legal, como é que ela está se sentindo. Então, isso são pequenas doses, né, detalhes. Acho que é importante a gente falar que os detalhes fazem toda a diferença em qualquer momento da nossa vida, em qualquer relação, né? E que vão ser o suficiente para ela chegar em um determinado momento, ela falar, perguntar ou tirar alguma dúvida que a gente vai entender que tem algo a mais que precisa ser visto, ouvido ou investigado, né, entre aspas. Então, isso é muito importante, ter essa escuta, né, para o outro, que a gente chama de uma escuta empática, né, de realmente entender e compreender do ponto de vista da criança o que ela está vendo, o que ela está passando, o que ela está sentindo, né? Cleide Moreira e Silva, coordenadora do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua entrevista. Obrigada, Luciana. Foi um prazer imenso. Dizer que a gente está à disposição de vocês. SEDECRJ, @sedecrij.org.br é o e-mail. Tem o site também, né? sedecrij.org.br. Muito obrigada mais uma vez.